Quanta alegria, quanta gratidão ao Deus da vida, que nos reúne, que nos une e que nos conduz por esse caminho de gratidão, de serviço, de alegria, de louvor, de vidas abençoadas por Deus, através neste momento aqui da Igreja Presbiteriana Unida e da AEP. Louvamos e agradecemos a Deus por isso. Louvamos e agradecemos a Deus pela vida de cada pessoa que está aqui conosco nesta manhã. E o texto de hoje, irmãos e irmãs, o texto bíblico, encontra-se em Marcos, capítulo 10, versículos 35 a 45, que diz assim: Tiago e João, filhos de Zebedeu, foram a Jesus e lhes disseram: Mestre, queremos que faças por nós o que vamos te pedir. Jesus perguntou: O que vocês querem que eu lhes conceda? Eles responderam: Quando estiveres na glória, deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Por acaso vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Podem ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado? Eles responderam: Podemos. Jesus então lhes disse: Vocês vão beber o cálice que eu vou beber e vão ser batizados com o batismo com que eu vou ser batizado. Mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou esquerda. É Deus quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar com raiva de Tiago e João. Jesus chamou-os e disse: Vocês sabem, aqueles que se dizem governadores das nações têm poder sobre elas, e os seus dirigentes têm autoridade sobre elas. Mas entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, Ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Amém. Estamos aqui nesse culto de ação de graças, irmãos e irmãs, como já foi dito, pelos frutos e caminhada da AEP, Associação Educacional e Promocional Presbiteriana de Itapajipe, mais especificamente por este primeiro semestre de 2026. E como a nossa presidente da AEP, nossa presbítera Marilene falou, a AEP foi criada pela igreja para ser o seu braço social e diaconal. Social e diaconal. A palavra social, ela é familiar para nós, não é? Quando a gente fala em assistência social, programas sociais, é uma expressão mais familiar. A gente tem uma noção de que são ações, são políticas públicas para promover o desenvolvimento das pessoas, a superação da desigualdade, a segurança alimentar, o bem-estar, o bem viver, o bem comum. Mas a palavra diaconal não é uma palavra muito familiar. Eu tenho a impressão que às vezes a gente fala que a AEP, a Associação Braço Diaconal da Igreja, e eu nem sei se sempre as pessoas entendem o que a gente quer dizer quando falamos diaconal. E essa palavra diaconal, eu diria que é ainda mais importante que a palavra social no nosso contexto, apesar de ter um sentido, um objetivo social também. Mas por que essa palavra familiar na igreja, mas às vezes não muito falada, um pouco estranha de um modo geral,
diaconal ou diaconia é tão importante para nós? Eu gostaria de trazer essa reflexão hoje, que a gente possa ter a oportunidade de falar mais isso para as demais alunas e alunos, professores e professoras que caminham conosco. Mas por que diaconal é tão importante para nós? Primeiro a gente precisa saber o que significa diaconia, de onde vem diaconal. Diaconia é uma palavra que vem do grego diakonein. Os evangelhos foram escritos em grego, traduzidos do grego para várias línguas, inclusive para o português. Então, diaconia, de onde vem diaconal, vem da palavra diakonein. E diakonein, essa palavra grega, quer dizer servir. Diakonein quer dizer servir. Diaconia, então, traduzindo para o português, quer dizer servir ou serviço. Nós vimos aqui nesse texto os discípulos, nesse caso aqui Tiago e João, filhos de Zebedeu, se aproximando de Jesus e perguntando a Jesus: Senhor, quando tu estiveres na glória, no céu, reinando, eu posso ficar à direita e meu irmão à esquerda? Olha a pergunta que eles fizeram. Depois nós vimos no texto que os demais discípulos não gostaram dessa pergunta, que eles queriam chegar primeiro, eles queriam ficar nos lugares mais importantes, queriam atravessar os outros, digamos assim. E diante dessa pergunta, Jesus vai nos ajudar a entender por que a expressão diaconia é tão importante para nós. Diaconia, que quer dizer o quê? Diaconal, que quer dizer? Serviço, servir, forma verbal. Então os discípulos querem, uma carteirada, um privilégio ali com Jesus. E o que é que Jesus vai dizer para eles? Olha, quem vai sentar à direita e à esquerda cabe ao Pai, não sou eu quem vai dizer aqui agora. Mas Jesus deu uma lição extremamente importante para os discípulos ali naquele momento, porque ele vai dizer: vocês sabem, aqueles que se dizem governadores das nações têm poder sobre elas, poder sobre domínio, dominação, e os seus dirigentes têm autoridade sobre elas. E aí vem Jesus com o seu ensino fundamental para nós: mas entre vocês não deverá ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, eles estavam querendo ser grandes, importantes, sentar à direita e à esquerda de Jesus. Mas Jesus disse: quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servidor de vocês. Olha como Jesus já muda o ângulo. O que deve ser importante para vocês não é quem vai sentar à direita, à esquerda, quem vai ter status, quem vai ter poder para dominar. O importante para vocês não é isso. Ser grande para Jesus não é isso. Ele vai dizer: se vocês quiserem ser grandes, vocês precisam ser servidores, pessoas que servem, que estão dispostas a servir. E Jesus prossegue: e quem de vocês quiser ser o primeiro, eles estavam querendo ser os primeiros, quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o servo de todos. E Jesus prossegue: porque o Filho do Homem, e ele estava fazendo referência a ele próprio, Jesus é o Filho do Homem, porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Jesus, o Filho do Homem, que é o Rei, o Messias, o Salvador, diz: não vim para ser servido. E ele vai dizer, falando sobre si mesmo: ele, o Messias, o Filho do Homem, Jesus, ele veio para servir e para dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Vejam que maravilha. Eu acho que aí a gente já consegue entender por que a diaconia é tão importante, até mais importante que a palavra social para nós. Porque o próprio Jesus disse, quando ele fala de servir aqui, essa palavra, diaconei, e a variação verbal, essa palavra que para nós é diaconia que ele está usando. Então o próprio Jesus disse que o centro da missão dele, que no centro da sua missão redentora, está o servir.
Ele diz: eu não vim para ser servido. Ele quer Rei dos reis e Senhor. Ele diz: eu não vim para ser servido, mas vim para servir e dar a minha vida como resgate em favor de muitos, para a salvação de muitos. Então, irmãos e irmãs, nós percebemos aí que diaconia, servir, está no centro da missão de Jesus. Eu vim para servir, ele diz. Servir está no centro da missão de Jesus. Servir e dar a sua vida em resgate em favor de muitos, para salvar a muitos. E se servir está no centro da vida de Jesus, servir também precisa estar no centro da missão da igreja. Precisa estar no centro da missão de cada um de nós, como cristãos e cristãs, como pessoas que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador e querem seguir os seus passos. Servir está no centro e precisa estar no centro da missão de cada um de nós e da missão da igreja. Esse texto nos ajuda a perceber, irmãos e irmãs, a importância, e aqui trazendo para a nossa realidade, que a AEP tem para a nossa igreja. Quando nós dizemos que a igreja tem uma vida espiritual, a igreja se reúne para adorar a Deus, celebrar a Deus, fazer o seu culto a Deus. A igreja se reúne para ouvir e ensinar a palavra. A igreja vive e se reúne para celebrar os sacramentos, a Santa Ceia e o batismo. A igreja vive para viver em comunhão, em coinonia, em comunhão, em irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Mas no centro da igreja, da missão da igreja, não pode faltar a diaconia, o serviço, o servir a Deus, servindo ao próximo. Por isso que a AEP é tão importante para nós, porque para nós a AEP, enquanto instituição que foi criada para servir as pessoas, para promover o desenvolvimento das pessoas, para promover espaços de partilha do saber, do conhecimento, para promover o bem comum, o bem das pessoas, ela é esse braço diaconal que é prioritário para a nossa igreja. Por isso que todo semestre, além da caminhada cotidiana, nossa coordenadora Patrícia, Marilene, presidente, o conselho que trabalha sem parar ao longo do ano para que a AEP consiga funcionar, além da parceria com o SESC, nós temos uma vida de oração pela AEP, para que Deus continue abençoando cada uma de vocês aqui, a família de cada uma de vocês, porque é mais que social. É social também, o social é importante, mas é mais que social. Tem uma dimensão espiritual, de oração pela diretoria, pela coordenadora, de oração pelas alunas e alunos, de oração pelas professoras e professores, de oração pela nossa parceria com o SESC, pelas pessoas voluntárias, de oração pelos projetos que são desenvolvidos como o Escultório para a Justiça. Então, é o social, mas é mais que o social, porque também é o espiritual. E quando a gente une o espiritual ao social, nós temos a diaconia. Nós temos o servir que Jesus nos chama a viver. Um servir que, inclusive, irmãos e irmãs, é um chamado a uma maneira de viver. Nós temos a instituição, nós temos as ações, as atividades, os cursos, mas Jesus nos chama a viver de uma maneira diaconal, a viver uma vida de serviço, a viver uma vida disposta a servir com os dons que Deus nos dá. Como a irmã Alda tem colocado os seus dons a serviço, compartilhando o que ela sabe, assim como cada um de nós, com os dons que possui, que Deus concedeu, somos chamados a servir as pessoas que estão ao nosso redor. E todos os dons são importantes, todos. Não pense que um dom que Deus lhe concedeu é sem importância, é menor. Não, o dom que Deus lhe deu, seja qual for, é precioso, é sagrado, e Deus te deu para desenvolver e servir. E servir e ser feliz, como a irmã Alda colocou aqui. E aí nós lembramos o texto de Jesus no lava-pés,
Antes da Páscoa, Jesus também ensinando sobre o serviço, lava os pés dos discípulos. Os discípulos estranham: Senhor, Tu és o Senhor, como é que Tu vais lavar os nossos pés? Isso é para os servos, isso não é para o nosso mestre, nosso Senhor. Nós é que devemos lavar os seus pés. Mas Jesus diz a Pedro: se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Porque Jesus ali mais uma vez estava ensinando que servir é sagrado e que Ele veio para servir. E quando Ele lava os pés dos discípulos, Ele vai dizer: agora vocês vão e façam a mesma coisa, sirvam conforme os dons que Deus lhes conceder. E o que é que Jesus vai dizer lá no final? E vocês serão felizes, bem-aventurados, bem-aventuradas, felizes os que viverem o serviço, o servir. Porque servir faz bem ao próximo e faz bem a quem serve. Jesus convida a esse estilo de vida centrado no servir, que é vida em abundância. A vida em abundância de Jesus, irmãos e irmãs, às vezes as pessoas confundem. Na nossa sociedade, às vezes isso se confunde, mas a vida em abundância não é vida de riquezas, de acumulação de bens, é uma vida digna. Todo mundo precisa de bens materiais para viver com dignidade, mas vida em abundância em Jesus é muito mais que isso, e mais que acumular é repartir. E ao invés de dominar, como ele fala aí, as nações, os reis querem dominar. Para Jesus isso não é vida em abundância. Vida em abundância não é dominar, vida em abundância é servir, é cuidar, é promover o bem do outro. E vida em abundância não é autoritarismo, não é soberba, não é status, como os discípulos queriam, né? Os discípulos queriam ser importantes, né? Estar ali ao lado do poder. E Jesus disse: isso é bobagem, isso é ilusão. Entendam o que eu estou ensinando. A plenitude da vida não está no status, no poder, no domínio, na arrogância, na prepotência. A abundância de vida está no servir, está no compartilhar, está no cuidar, está no promover o bem comum, promover a vida. E é isso que Jesus nos chama a viver enquanto igreja, enquanto pessoas, enquanto discípulos e discípulas de Jesus. Porque a nossa diaconia, a diaconia da época, o serviço da época, o serviço da igreja, a nossa diaconia se assenta, encontra base na diaconia de Jesus. É porque Jesus viveu a diaconia que nós somos chamados a viver a diaconia. Somos chamados a aprender sobre a diaconia e fazer do servir o nosso modo de viver e o nosso modo de ser felizes. Felizes em servir, felizes em encontrar as pessoas florescendo, frutificando, como nós vimos aqui nos testemunhos de vocês. Que alegria, que experiência gratificante que é perceber que os dons que Deus nos dá, eles se transformam em frutos na vida de outras pessoas, nas pessoas que aprendem, nas pessoas que fazem suas obras de arte, como temos aqui, porque artesanato também é arte. Nunca esqueçamos disso. Artesanato também é arte. E assim aprendem. E assim como foi dito aqui, às vezes acham que não conseguem fazer. A gente escuta, né? Isso que Patrícia falou, vez por outra a gente escuta no testemunho das alunas e alunos: olha, eu nem imaginava que seria capaz de fazer, e olha como eu estou fazendo. E a minha família agora pode ser abençoada com o que eu aprendi. E olha como agora eu posso obter uma renda para complementar a minha renda, trabalhando e vendendo o que eu aprendi a fazer. E olha como a minha autoestima se renovou, porque a pessoa percebe que é capaz, que Deus deu os dons e que ela é capaz, e a autoestima se renova, se fortalece. Já aconteceu, irmãos e irmãs, até mesmo de uma senhora que fez aula aqui, disse que foi recomendação do CAPS enquanto terapia ocupacional. Quantos estão aí bordando, pintando, aprendendo, estão cuidando também da saúde mental, do seu bem-estar, do seu bem-viver, e não de forma isolada, mas de forma comunitária, de forma coletiva. Essa é a beleza de diaconia, essa é a beleza que Jesus veio nos ensinar, Ele próprio vivendo, como Ele diz: eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a vida em resgate de muitos. Então, irmãos e irmãs, que possamos fazer da diaconia, do servir, o nosso caminho de felicidade. Aquelas que aprendem, aquelas e aqueles que ensinam, e todos nós
que vemos os frutos, que vemos as flores desses aprendizados, desse trabalho, desse serviço. Que possamos também, cada vez mais, não é, presbítera Marilene, comunicar melhor essa mensagem às alunas, alunos, professores e professoras, para que a gente possa ter a compreensão e a consciência do que nós estamos vivendo aqui é uma experiência do reino de Deus. O reino que é justiça, paz e alegria do Espírito. O reino que é o banquete da partilha, da alegria em servir, da alegria do bem comum, da alegria do amor de Deus, se tornando prática, se tornando vida. Então que assim o nosso bondoso Deus nos abençoe, continue abençoando a EP, continue abençoando cada aluna, que vocês possam trazer outras, né? Como é comum, fala para uma amiga, fala para um parente, tragam mais pessoas, porque tem mais gente para a gente alcançar e abençoar, e vocês também são parceiras nossas ao divulgar, ao participar. E dizer também que a nossa igreja está sempre de braços abertos. Sempre que quiserem e puderem vir aqui domingo de manhã, será uma alegria para nós. E quem sabe, é um desafio, vou deixar um desafio aqui para alunas, alunos, conselho da EP, alunas e alunos, e para todos nós aqui. Nós vamos celebrar o segundo semestre com fé em Deus no final do ano. E no final do ano, eu quero ver aqui o dobro de alunas e alunos, viu? Na nossa primeira aula, Marilene, professora Alda e o professor Alda, vamos fazer um compromisso aqui. Na nossa primeira aula e nas demais, vamos firmar um compromisso com as alunas e alunos, já dizendo no primeiro dia que no final do ano nós vamos ter uma manhã para nos reunirmos e agradecer a Deus pelo que aprendemos, pelo que vivemos, e também para conhecer pessoas de outros cursos, ouvirmos o testemunho de outros cursos. Vamos firmar esse compromisso hoje, aqui estamos firmando. No final do ano nós vamos ter o dobro, pelo menos, e mais, de alunos e alunas, professores e professoras, para agradecermos juntos e juntas ao Deus da vida, ao Deus do serviço, ao Deus do amor e da comunhão. Amém.